Todos os dias, quando eu atravessava o portão da escola, sentia um aperto no peito, como se algo estivesse me avisando para voltar, para correr dali. Mas eu seguia. Andava com passos curtos, tentando não chamar atenção, mesmo sabendo que isso não adiantava. Já tinham me notado. Sempre notavam. E não porque eu fazia algo de errado, mas porque eu era diferente. Para eles, isso bastava. Meu uniforme estava sempre limpo, mas nunca era igual ao das outras meninas. Meus sapatos estavam gastos nas pontas, e minha mochila já tinha uns remendos que minha avó costurou com carinho. O cabelo, preso em um rabo de cavalo baixo, sem graça, não recebia elogios nem perguntas. Recebia olhares. Olhares que diziam tudo sem dizer nada. Eu sabia o que pensavam. E com o tempo, aprendi a fingir que não me importava. Mas a verdade é que eu sentia tudo. Cada risada disfarçada, cada cochicho, cada empurrãozinho no corredor como se eu não estivesse ali. Eu me chamava Luna. E ninguém queria sentar ao lado da Luna. Na sala de aula, eu escolhia sempre a carteira do fundo. Não porque queria ficar longe do quadro, mas porque queria ficar longe das pessoas. Era o meu canto seguro, mesmo que às vezes nem isso adiantasse. Tinha dias em que algum papel com piadas sobre mim aparecia na minha mesa. Em outros, apagavam meu nome da lista de grupos dos trabalhos. E a professora dizia: apenas, alguém inclui a Luna, por favor. Mas ninguém queria. Então eu fazia sozinha. As poucas vezes que tentei participar das conversas, fui cortada com frases como "ninguém te perguntou" ou "você ainda tá aqui?". Nunca bati de frente. Nunca respondi. Eu só voltava para o meu lugar e me calava. Talvez porque eu sentisse medo. Talvez porque eu achasse que não adiantaria. Ou talvez porque, no fundo, eu acreditasse que merecia aquilo. Eu sei que parece absurdo, mas quando você ouve a mesma coisa todos os dias, uma parte de você começa a aceitar. Em casa, era diferente. Dona Celeste, minha avó, me recebia com um sorriso e um prato quente. Era o único lugar onde eu sentia que podia respirar. Ela me chamava de meu raio de sol, mesmo sabendo que eu andava nublada por dentro. Eu nunca contei tudo a ela, não queria preocupá-la. Mas às vezes, quando ela acariciava meu cabelo antes de dormir, eu tinha vontade de chorar e contar. Tudo. Só que as palavras não saíam. Então eu escrevia. Meu caderno de capa azul era meu melhor amigo. Nele escrevia poemas, desabafos, frases soltas que vinham do nada. Às vezes rimavam, às vezes não. Mas cada uma daquelas palavras era minha voz. A voz que eu não conseguia usar em público. Já pensei em mostrar para alguém? Já. Mas o medo de ser motivo de piada de novo me fazia guardar tudo só para mim. Na escola, tinha uma menina chamada Clara. Ela era o oposto de mim. Linda, falante, cheia de amigos. E talvez por isso era também quem mais me machucava. Nunca me bateu. Mas as palavras dela eram como tapas. Certos dias, ela me olhava de cima a baixo e dizia coisas como: esse uniforme é da sua mãe? Por que tá com cara de século passado? As outras meninas riam. E eu sorria por fora e morria por dentro. Até hoje não sei como ninguém nunca interveio. Os professores viam, todo mundo via, mas era mais fácil fingir que não acontecia. Mais irônico é que, mesmo sendo invisível para muitos, eu me sentia exposta o tempo inteiro, como se vivessem me observando só para ter algo novo para comentar. E mesmo quando não diziam nada, o silêncio deles dizia tudo. Aqueles corredores apertados da escola, aquele pátio barulhento, tudo parecia me empurrar para o fundo. E eu ia, até porque, na cabeça de todo mundo, eu já estava lá. Mas no fundo, bem no fundo, eu ainda tinha uma vontade absurda de ser ouvida. Não por piedade, mas porque havia tanta coisa dentro de mim. E talvez, só talvez, um dia eu conseguisse mostrar. Tudo começou com um anúncio no alto-falante da escola, numa manhã qualquer de segunda-feira. A coordenadora avisou que a apresentação anual de talentos estava com inscrições abertas.
Como sempre, alguns alunos vibraram, já imaginando holofotes, aplausos e plateia. Eu apenas abaixei a cabeça, tentando parecer ocupada com minhas anotações. Não era a primeira vez que aquele evento acontecia. Todos os anos, os mesmos rostos subiam ao palco. Clara com suas coreografias forçadas, os meninos populares imitando. Comediantes, e as meninas do segundo ano cantando músicas da moda. O auditório lotava, não tanto pelo talento, mas pelo espetáculo social que aquilo virava. Um desfile de quem podia mais, aparecia mais, chamava mais atenção. Eu nunca tinha cogitado participar, nem por um segundo. Aquilo não era para mim. Não com as risadas escondidas em cada canto da escola. Mas naquela manhã, enquanto folheava meu caderno de poemas e lia baixinho um verso que tinha escrito no dia anterior, algo mexeu comigo. Uma inquietação. Uma pergunta que eu tentei ignorar. E se só dessa vez eu mostrasse o que eu sinto? Passei o dia tentando espantar esse pensamento. Não seja idiota, Luna, eu repetia para mim mesma. Mas ele voltava. Durante o almoço, durante a aula de biologia, até na fila do bebedouro. Quando percebi, já era o fim do dia. Vi um grupo de alunos se aproximando da mesa da professora Andréia com um formulário de inscrição nas mãos. E sem entender direito por quê, meus pés começaram a andar até lá. Meu coração batia tão alto que parecia que todos iam ouvir. Peguei uma ficha em silêncio e coloquei na mochila como se fosse um segredo sujo. Quando cheguei em casa, joguei a mochila no chão e fiquei encarando o papel por alguns minutos. Li e reli, como se as palavras fossem difíceis de entender. Nome completo, série, tipo de apresentação. Minhas mãos tremiam quando escrevi. Poesia autoral. Dobrei e guardei. Ainda dava tempo de desistir. Naquela noite, minha avó percebeu algo diferente em mim. Durante o jantar, me olhou com aquele jeitinho dela e disse: "Tá com os olhos acesos, menina. Tá tramando o quê?" Dei um sorriso meio torto. Não tive coragem de contar. Eu mesma ainda não acreditava. Mas foi naquela mesma noite que escrevi o poema que queria apresentar. Um dos mais sinceros que já tinha saído de mim. Não era bonito. Era verdadeiro. E doía. No dia seguinte, antes que eu pensasse demais, fui até a sala da professora Andréia e entreguei o papel. Ela olhou surpresa, como se não esperasse isso vindo de mim, mas sorriu. Um sorriso simples, diferente de todos os que eu costumava receber naquela escola. Um sorriso sem julgamento. "Vai ser bonito, Luna, tenho certeza", ela disse. E eu quase acreditei. Claro que a notícia não ficou em segredo por muito tempo. No intervalo, eu já ouvia os cochichos nos corredores. "A Luna? Aquela que nem fala? Vai fazer o quê? Meditação no palco? Aposto que vai dormir no meio da apresentação. Deve ser poesia de livro de autoajuda." Eu continuei andando. Mais devagar, é verdade, mas continuei. Fiquei em dúvida se tinha feito uma besteira, se estava me expondo à toa. Mas por algum motivo, mesmo com o medo crescendo dentro de mim, eu não queria voltar atrás. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria ser ouvida. "Clara, claro, não perdeu tempo." No final da aula, me abordou com seu sorriso venenoso. "Fiquei sabendo que você vai se apresentar. Que coragem, hein?" Disse com aquele tom que fingia ser elogio, mas soava como deboche. "Mal posso esperar. Vai ser inesquecível." Eu apenas sorri de volta. Um sorriso pequeno, quase triste. E segui meu caminho. Naquela noite, antes de dormir, reli meu poema umas 5 vezes. Deixei a folha ao lado da cama como se fosse uma companhia. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sentindo algo que parecia esperança. 2 dias depois que entreguei a ficha de inscrição, as coisas ficaram estranhas. Os cochichos aumentaram. As risadas pareciam me seguir pelos corredores, mesmo quando eu fingia não ouvir. Eu sabia que estavam falando de mim, mas não sabia o que, até o 3º tempo daquela quarta-feira. Eu tinha acabado de sair da aula de matemática quando percebi os celulares virados na minha direção. Não era novidade, mas havia algo diferente naquela vez. Os olhares não estavam apenas zombando.
Eles estavam esperando uma reação. Um grupo de alunos do primeiro ano ria alto perto do bebedouro. Quando passei por eles, um deles soltou: "Olha aí, a poeta triste do YouTube." Que show, hein? Fingi que não ouvi, mas o nome da plataforma me deixou alerta. Entrei na sala de aula e, antes mesmo de me sentar, vi Clara com o celular na mão, mostrando algo para as amigas. Todas olhavam e riam. Quando me aproximei da minha carteira, uma delas olhou direto para mim e murmurou: "Tão dramática. Parece roteiro de filme barato." Foi aí que entendi. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, conectei na internet e digitei meu nome no buscador. O segundo vídeo que apareceu trazia como título: A Solidão da Menina Invisível, poema gravado escondido. Era eu, sentada no fundo da biblioteca, falando baixinho um dos meus textos, sem saber que alguém estava filmando. Um poema que escrevi num dia particularmente ruim, em que quase desisti de tudo. Senti o chão sumir sob meus pés. O vídeo já tinha centenas de visualizações. Os comentários iam de "Isso é sério?" até "Alguém avisa essa menina que não tá. No teatro?" Minhas mãos suavam, meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar ali. Engoli a dor e mantive a coluna ereta, mesmo com o rosto queimando de vergonha. Passei o resto do dia em silêncio, como sempre. Mas por dentro era como se eu estivesse quebrando aos poucos. A ideia de desistir da apresentação voltou forte. Eu não sabia quem tinha feito aquilo, mas imaginava. Era fácil demais apontar. Só que a pior parte não era ter sido exposta, era saber que riram, que zombaram de algo que era meu, íntimo, verdadeiro. Aquilo não era uma performance, era um grito. Quando cheguei em casa, minha avó percebeu na hora. "Que foi, minha menina? Brigou com alguém?" Balancei a cabeça. Não consegui mentir, mas também não consegui contar. Subi para o quarto, tranquei a porta e fiquei ali, sentada no chão, com o caderno no colo. A vontade era rasgar tudo, apagar cada verso, esquecer que, um dia, ousei acreditar que minha voz poderia ser ouvida sem ser ridicularizada. Mas aí, enquanto folheava as páginas, encontrei um trecho que tinha escrito meses antes. Estava num canto da folha, meio apagado. "Se me ouvirem, vão rir. Se me calar, vão esquecer. Então que riam." Não lembro exatamente quando escrevi aquilo, mas naquele momento pareceu um recado para mim mesma. Fiquei lendo e relendo. E algo dentro de mim começou a mudar. Não era raiva. Era uma espécie de força amarga, como quem já chorou tudo e agora só quer ficar de pé. Naquela noite, sentei à mesa com minha avó e pela primeira vez falei: "Vó, postaram um vídeo meu." Me zoando, rindo do meu poema. Ela parou de comer, olhou nos meus olhos e disse com toda a calma do mundo: "Quem ri da dor dos outros, Luna, é porque ainda não conheceu a própria." Suspirei. "Eu quero sumir, vó." Ela pegou minha mão e apertou, com força. "Ou você pode subir naquele palco e mostrar que ninguém aqui vai calar o que você tem para dizer." Não respondi. Apenas balancei a cabeça devagar. Mas naquele instante, senti que não estava sozinha. E talvez, só talvez, ainda, houvesse algo dentro de mim que valesse a pena ser ouvido. Mesmo que doesse. Desde aquele dia em que o vídeo foi espalhado, tudo mudou. Não para melhor como eu esperava. A cada passo que eu dava nos corredores da escola, sentia como se estivesse pisando em ovos. Alguns me olhavam com desprezo, outros com uma curiosidade cruel, esperando para ver o que mais podiam tirar de mim. Já não era só a menina estranha do fundo da sala. Agora era a dramática, a poetisa sensível, a piada da vez. Mesmo assim, continuei ensaiando. Durante a semana, todas as noites eram iguais. Eu fechava a porta do quarto, ligava a luminária da escrivaninha e recitava meu poema em voz alta, para ninguém além de mim mesma. Lia cada verso, testava entonações, tentava imaginar como aquilo soaria diante de uma plateia. Mas quanto mais eu ensaiava, mais crescia o medo. Medo de travar, medo de errar, medo de desabar na frente de todos que já esperavam me ver fracassar. Eu tentava me convencer de que não importava o que iriam pensar,
que bastava ser sincera. Mas era impossível não lembrar dos risos abafados, dos comentários nos corredores, das mensagens maldosas que surgiram depois do vídeo. O mundo lá fora não estava pronto para ouvir o que eu tinha a dizer. E talvez eu também não, estivesse pronta para falar. Na sexta-feira, a professora Andréa pediu para conversar comigo depois da aula. Luna, tá tudo bem? Eu hesitei, dei de ombros. Mais ou menos. Ela me olhou com gentileza. Aquela gentileza rara que não cobra nada, de volta. Sei que tá sendo difícil, mas eu preciso que você saiba. Seu poema é forte e verdadeiro. Você tem uma chance rara de tocar as pessoas. Não desiste agora, aquilo me tocou. Mais do que qualquer elogio vazio. Ela não tentou me animar dizendo que tudo ia melhorar ou que as pessoas iriam mudar. Só me lembrou que minha voz importava, que meu texto tinha valor. E naquele momento, isso já era muito. Em casa, minha avó me notava mais silenciosa que o normal. Eu respondia com sorrisos pequenos, fingia estar bem, mas por dentro, o estômago já se revirava só de imaginar aquele auditório cheio. Não era só uma apresentação. Era como se minha alma fosse ser exposta, sem nenhum tipo de proteção. Sem música, sem figurino, só eu e minhas palavras. No sábado à tarde, tirei meu caderno da gaveta e sentei na cama. Li meu poema do começo ao fim, bem devagar. Cada linha parecia pesar 1 tonelada. Mexia em algo dentro de mim que nem eu sabia nomear. Era dor, sim, mas também era lembrança. Era verdade. Era tudo o que eu queria dizer há anos e nunca tive coragem. Pensei em reescrever, em suavizar, tornar mais leve, mais bonito, mais aceitável. Mas não consegui. Eu sabia que se mexesse demais ia perder a essência. Ia deixar de ser eu. E dessa vez eu queria ser eu, mesmo que isso custasse mais algumas risadas. À noite, enquanto ajudava minha avó a dobrar roupas, ela comentou: "Tem algo no seu olhar, Luna. Uma coisa que eu não via há tempo." "O quê?" perguntei, quase sem querer saber. Coragem. Fiquei em silêncio. A coragem era frágil. Aparecia e desaparecia de um dia para o outro. Mas só de ouvir aquilo vindo dela, eu me senti um pouco mais inteira. Como se estivesse fazendo alguma coisa certa, mesmo sem ter certeza de nada. Domingo chegou pesado. Eu tentei relaxar, ouvir música, fazer alguma coisa que distraísse, mas não deu certo. Dormi mal. Acordei várias vezes no meio da noite. Na última, às 5 da manhã, levantei da cama e fui até a janela. O céu ainda estava escuro, mas, lá no horizonte, uma linha fininha começava a clarear. Foi aí que respirei fundo e sussurrei para mim mesma: "Vai doer, mas eu vou." Na segunda-feira de manhã, acordei com o coração acelerado. Era o dia da apresentação. Eu tentei comer alguma coisa, mas o café parecia amargo demais e o pão travava na garganta. Vesti meu uniforme mais ajeitadinho, prendi o cabelo como sempre fazia e coloquei o poema dobrado dentro do bolso da jaqueta. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Minha avó me deu um beijo na testa e disse com aquele tom que sempre me fazia respirar mais fundo: "Lembra, Luna, não é sobre eles, é sobre você. Só fala com verdade." Assenti, apertando o papel. No bolso. Só que por dentro eu tremia inteira. Ao chegar na escola, o clima já era diferente. Os corredores estavam cheios de alunos animados, gente carregando figurino, maquiagem, acessórios. Cada grupo tinha seu canto, ensaiando coreografias ou afinando instrumentos. Eu me sentia deslocada ali no meio, como sempre. Mas dessa vez, pelo menos, eu tinha um motivo para estar ali. Fui direto até a sala onde os participantes se reuniriam antes de subir ao palco. Entreguei meu nome à professora responsável e ela me apontou um pequeno espaço no fundo da sala. Coloquei minha mochila, ali sentei e fiquei observando tudo. Era uma bagunça organizada, e ninguém parecia me notar. Até que vi Clara chegando com um grupo de meninas. Riam alto, como se fossem donas do lugar. Tentei ignorar, manter o foco. Tirei meu caderno da mochila e fui revisar o poema pela última vez.
Estava quase recitando em voz baixa quando ouvi uma voz atrás de mim. Vai recitar chorando ou só com cara de derrota mesmo? Não respondi. Fingi que não era comigo. Elas riram e se afastaram. Respirei fundo. Aquilo não ia me parar. Não mais. Minutos depois, uma das monitoras chamou meu nome. Fui até a mesa onde estavam anotando a ordem das apresentações e perguntei se eu podia testar a trilha sonora que tinha levado em um pendrive. Era um instrumental suave, bem de fundo, só para acompanhar minha fala. Tinha ensaiado assim durante semanas. Ela plugou o pendrive e tentou abrir os arquivos. Nada. Todos estavam corrompidos. Você tem outro? Ela perguntou. Balancei a cabeça gelada. Eu testei em casa. Estavam funcionando. Sinto muito. Sem música, então. Voltei para a cadeira com a respiração descompassada. Sabia que aquilo não era coincidência. Eu tinha deixado minha mochila na sala. E Clara sabia. Ela e as meninas tinham rido demais quando cheguei. Tarde demais para fazer qualquer coisa. O microfone agora ia receber só minha voz. Nenhuma melodia para esconder minha tremedeira. Na hora do intervalo, fui até o banheiro. Queria retocar o pouco de maquiagem que tinha passado em casa. Nada demais. Só um corretivo e um brilho labial, só para parecer mais viva. Mas quando abri o estojo que tinha deixado na mochila, estava tudo vazio. Levaram. Ou jogaram fora. Só deixaram o espelho. Olhei meu rosto refletido ali. Olheiras fundas, rosto pálido, olhos cansados. Senti vontade de chorar. Não só pela maquiagem, mas por tudo. Pela maldade gratuita. Pelo medo que crescia a cada minuto. Pela sensação de impotência. Mas não chorei. Só olhei. Longo e fundo. Voltei para a sala. A professora anunciou que eu seria a penúltima apresentação. Ainda faltavam alguns nomes antes do meu. Cada número que passava aumentava o nó na minha garganta. Eu não conseguia mais sentir as mãos. Repetia o poema mentalmente, como se fosse uma oração. Clara foi chamada antes de mim. Subiu no palco, toda montada, dançando com outras meninas ao som de uma música qualquer. A plateia aplaudia, gritava. Era como se tudo fosse um grande espetáculo. E eu estivesse ali por engano. Quando a apresentação dela terminou e o auditório ficou em silêncio, ouvi meu nome ser chamado. Luna Martins, apresentação de poesia. Me levantei. As pernas pareciam de pano. O corredor até o palco parecia maior do que nunca. Mas dei o primeiro passo. Depois, o segundo. E então, caminhei. Sem música, sem maquiagem, sem proteção. Só eu e meu papel no bolso. As luzes do palco me cegaram por um segundo. Não era só por causa dos refletores. Era o choque de estar ali, em pé, diante de uma plateia cheia de gente que sempre me ignorou, zombou ou me fez sentir invisível. Engoli em seco, mesmo sabendo que não deveria fazer isso logo agora. O microfone estava à minha frente, e por um instante eu pensei em voltar. Simplesmente virar as costas e correr, mas não corri. Dei mais 2 passos, parei bem no centro do palco e senti minhas mãos suarem. Tirei o papel dobrado do bolso com cuidado, como se ele fosse mais frágil que eu. A plateia não dizia nada, nenhuma vaia, nenhuma risada. Só silêncio, mas um silêncio pesado, cheio de expectativa maldosa. Como quem espera um tropeço para poder rir. Respirei fundo. Meu coração parecia bater no mesmo ritmo das luzes. Senti meu peito apertado, a garganta seca, e então comecei a falar. A primeira frase saiu baixa, quase sumida. Mas continuei. Não porque eu tinha certeza do que estava fazendo, mas porque precisava terminar. Eu devia isso a mim. E aquela versão minha que escrevia, escondido no quarto, tentando entender o mundo e a si mesma. Fui ganhando firmeza aos poucos. Cada verso que lia me lembrava por que eu estava ali. O poema falava de mim, das vezes em que fui ignorada, das palavras que nunca tive coragem de dizer em voz alta, das cicatrizes que ninguém viu porque nunca se importaram em olhar. Era cru, sem rima bonita, sem floreio, mas era real. Conforme as palavras iam saindo, comecei a escutar um outro tipo de silêncio,
Um que não vinha de desprezo, mas de atenção. Senti que alguns se mexiam na cadeira, que outros paravam de cochichar. E isso, por incrível que pareça, me dava força. Como se por um momento eu tivesse capturado o olhar deles não com roupas bonitas, mas com verdade. Eu não olhava direto para ninguém. Mantinha os olhos no papel, mas sentia. Sentia que algo estava mudando no ar. Citei o trecho em que dizia: "Me chamam de invisível, mas só porque não conseguem lidar com o que é real demais para ser visto de perto." Depois desse verso, ouvi um leve sussurro no fundo. Alguém disse, "Uau", baixo, mas ouvi. E naquele instante, eu soube. Estavam me escutando. Continuei até o fim, sem parar, sem gaguejar, sem correr. Quando li a última frase, "Não sou o que vocês veem, sou o que sobrevivi a ser." Baixei o papel e só então levantei. Os olhos. A maioria estava me olhando. Ninguém ria. Ninguém aplaudia também. Era só silêncio. Mas um silêncio novo. Um silêncio que não me feria. Fiquei ali por mais 2 segundos, sem saber o que fazer. Até que, lá do fundo, alguém começou a bater palmas. Foi uma palma só, solitária. E então outra. E mais outra. Quando percebi, o auditório estava aplaudindo. Não era um aplauso ensaiado, como os que davam para as danças ou piadas. Era um aplauso mais contido, quase tímido, mas de verdade. A professora Andréia, sentada na primeira fileira, estava com os olhos marejados. Me olhou com um aceno discreto e um sorriso cheio de orgulho. Eu não sabia como reagir. Só consegui dar um passo para trás, agradecendo com a cabeça e sair do palco. No caminho de volta, minhas pernas ainda tremiam. Não lembro se alguém falou algo. Não lembro se me encarei no espelho depois. Só sei que, por dentro, uma parte de mim estava em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Na porta do camarim, encostei na parede e respirei fundo. Olhei para o teto e pensei na minha avó. No quanto ela acreditava em mim, mesmo quando nem eu acreditava. E ali, sozinha naquele corredor, sem plateia, sem luz, eu sorri. Talvez eu não tivesse vencido ninguém, mas naquele palco eu me encontrei. Quando saí do palco, tudo parecia em câmera lenta. As vozes no auditório ficaram distantes, abafadas, como se eu estivesse dentro de um vidro. Eu caminhava devagar pelo corredor lateral, sentindo meu corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve, por ter tirado aquele peso do peito. Pesado porque ainda não sabia como lidar com o que tinha acontecido ali. Entrei no camarim e fechei a porta. Me encostei na parede e deixei meu corpo escorregar até sentar no chão. As mãos ainda tremiam, mas agora era diferente. Não era mais medo, era alívio. Um alívio tão forte que me encheu os olhos de lágrimas. Elas desceram sem pressa, silenciosas. E eu deixei chorar ali, sozinha. Depois de tudo, foi como respirar depois de passar muito tempo debaixo d'água. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha saído de verdade. Não só pelas palavras que eu disse, mas porque alguém escutou. Eu fui ouvida. E isso mudava tudo. A porta do camarim abriu devagar. Era a professora Andréia. Ela não disse nada no começo. Só se aproximou, se agachou ao meu lado e segurou minha mão. "Você foi incrível, Luna", sussurrou. Não só pela coragem, mas pela verdade. Assenti, ainda sem conseguir falar. Ela respeitou meu silêncio. Ficou ali, comigo em silêncio também, por alguns minutos. Depois me ajudou a levantar. Fui até o espelho. Meus olhos estavam vermelhos, mas eu não me importei. Pela primeira vez, olhei meu próprio reflexo sem sentir vergonha. Não que eu tenha me achado bonita, mas me achei forte, e isso, para mim, já era mais do que suficiente. Do lado de fora, a apresentação ainda continuava. Ouvi o som da plateia, os gritos, a música, mas agora tudo soava distante. Como se eu tivesse atravessado uma linha invisível entre quem eu era e quem eu estava me tornando. No caminho de volta para a sala,
Vi João encostado perto do bebedouro. Ele me olhou com um sorriso pequeno, sem zombaria, sem pena. Um sorriso sincero. A gente nunca tinha trocado mais do que 2 ois e alguns olhares tímidos durante o ano. Mas naquele instante, ele me disse, com o olhar, tudo o que eu precisava. Ouvir. Eu vi você, e você foi gigante. Continuei andando sem saber direito como reagir. Só sei que não desviei o olhar. E isso já era um avanço. Quando entrei na sala, os alunos me olharam. Alguns desviaram o olhar rápido. Outros continuaram me encarando, como se estivessem me vendo pela primeira vez. E talvez estivessem. Ninguém falou nada. Nenhuma piada. Nenhuma provocação. Só silêncio. Mas, mais uma vez, um silêncio diferente. Me sentei na última carteira, meu lugar de sempre. Abri o caderno e encostei a caneta na folha. Não para escrever um novo poema, só para sentir que aquele caderno ainda era meu refúgio. Só que agora, eu já não precisava mais me esconder nele. Fiquei ali, quieta, ouvindo a movimentação ao redor. E pela primeira vez, o silêncio não me machucou. Na manhã seguinte, eu não fazia ideia do que me esperava. Caminhei até a escola como sempre, ouvindo o som dos meus passos na calçada e tentando não criar expectativa nenhuma. Sabia que as coisas podiam voltar ao normal, ou seja, voltar ao desprezo, e me preparei para isso. Mas não foi bem o que aconteceu. Logo no portão, uma menina do primeiro ano, que eu mal conhecia, me parou. Eu vi sua apresentação ontem, ela disse meio tímida. Queria te agradecer. Escrevi meu primeiro poema ontem à noite por sua causa. Eu sorri, sem saber o que responder. Apenas agradeci com a cabeça e segui andando. No corredor, mais 2 alunos me cumprimentaram. Um deles, que sempre andava com Clara, apenas me olhou e disse: "Foi corajoso o que você fez, de verdade." Fiquei em silêncio, mas aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, as palavras que eu havia escrito em silêncio estavam reverberando em outras pessoas. Era como se cada verso tivesse encontrado seu caminho para além do palco. Durante o intervalo, a professora Andréa me chamou na sala dos professores. A direção adorou sua apresentação, Luna. Estão querendo criar um projeto com base no MIAR que você trouxe. Algo sobre empatia, expressão, identidade. Me senti honrada, mas ao mesmo tempo assustada. Eu nunca planejei tudo isso. Só queria ser ouvida. Só queria existir de um jeito que não doesse tanto. Na hora da saída, encontrei uma folha dobrada dentro da minha mochila. Era um bilhete, sem nome. Obrigada por dizer o que tantos de nós nunca conseguiram. Você falou por muita gente, inclusive por mim. Li e reli aquele bilhete várias vezes. Guardei entre as páginas do meu caderno azul. Era ali que ele merecia ficar, junto com tudo que eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. Clara passou por mim no portão. Não disse nada, nem riu, nem provocou. Apenas desviou o olhar. Pela primeira vez, ela ficou em silêncio, e esse silêncio dela foi quase um pedido de desculpa. Naquele dia, voltei para casa com uma sensação nova. Eu não tinha virado uma pessoa popular, não era celebrada por todos, mas algo tinha mudado. As palavras que saíram de mim com tanto medo agora estavam fazendo o caminho inverso. Elas estavam voltando, em forma de respeito, de reconhecimento, de voz. E aquilo para mim já era revolução suficiente. Na semana seguinte, tudo parecia igual, mas dentro de mim não era. Os corredores continuavam cheios, os grupos ainda se formavam nos mesmos cantos, e os risos ecoavam como sempre. Mas agora eu andava com o queixo um pouco mais erguido. Não porque me achava melhor, mas porque pela primeira vez eu não me sentia menor. Recebi um convite inesperado da professora Andréa. Ela queria que eu fosse mestre de cerimônias da próxima apresentação cultural. Quase recusei. Achei que não daria conta, que minha coragem tinha sido algo único, uma exceção. Mas ela me olhou com calma e disse: "Luna, agora que você foi ouvida, é hora de ajudar outras vozes a se levantarem também." Aquilo ficou ecoando em mim. E apesar do medo, aceitei. Voltar a falar em público ainda me deixava tensa, mas ensaiei, com dedicação,
Não era mais só sobre mim. Era sobre criar um espaço onde outras pessoas também pudessem existir sem medo. Entre uma fala e outra, compartilhei pequenos trechos dos meus textos, não como quem quer aplauso, mas como quem oferece abrigo. E funcionou. Depois da apresentação, uma fila se formou de alunos querendo mostrar seus escritos, seus desenhos, suas músicas. Muitos que, como eu, viviam em silêncio, e ver isso acontecer me deu uma sensação que nem consigo nomear. Era como se, de alguma forma, minha dor tivesse se transformado em ponte. João veio falar comigo, pela primeira vez, de verdade. Queria ter falado antes, mas nunca soube como. Sua apresentação me pegou de um jeito estranho. Me fez pensar em tudo que a gente ignora nos outros. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Mas o jeito como ele falou, calmo e sincero, me mostrou que, às vezes, um olhar honesto vale mais do que qualquer aplauso. Em casa, minha avó me observava com aquele sorrisinho orgulhoso de canto de boca. Tá diferente, minha menina. Tá mais viva. Eu me sinto inteira, respondi. Voltei a escrever com mais liberdade. Não escondia mais os poemas. Mostrava para a professora, para os colegas que pediam, até para minha avó, que às vezes chorava no meio da leitura. Mas chorava bonito. Chorava entendendo. Agora, quando eu andava pelos corredores, já não era invisível. Não era destaque, nem popular, mas era vista. E isso fazia toda a diferença. Ser vista sem precisar mudar quem eu era. Sem precisar fingir. Talvez minha voz ainda fosse pequena no mundo. Mas dentro de mim, ela crescia, e para mim, isso era o começo de tudo. Na semana seguinte, tudo parecia igual, mas dentro de mim, não era. Os corredores continuavam cheios, os grupos ainda se formavam nos mesmos cantos, e os risos ecoavam como sempre. Mas agora, eu andava com o queixo um pouco mais erguido, não porque me achava melhor, mas porque, pela primeira vez, eu não me sentia menor. Recebi um convite inesperado da professora Andréia. Ela queria que eu fosse mestre de cerimônias da próxima apresentação cultural. Quase recusei. Achei que não daria conta, que minha coragem tinha sido algo único, uma exceção. Mas ela me olhou com calma e disse: Luna, agora que você foi ouvida, é hora de ajudar outras vozes a se levantarem também. Aquilo ficou ecoando em mim, e apesar do medo, aceitei. Voltar a falar em público ainda me deixava tensa, mas ensaiei, com dedicação. Não era mais só sobre mim. Era sobre criar um espaço onde outras pessoas também pudessem existir sem medo. Entre uma fala e outra, compartilhei pequenos trechos dos meus textos, não como quem quer aplauso, mas como quem oferece abrigo, e funcionou. Depois da apresentação, uma fila se formou de alunos querendo mostrar seus escritos, seus desenhos, suas músicas. Muitos que, como eu, viviam em silêncio, e ver isso acontecer me deu uma sensação que nem consigo nomear. Era como se, de alguma forma, minha dor tivesse se transformado em ponte. João veio falar comigo, pela primeira vez, de verdade. Queria ter falado antes, mas nunca soube como. Sua apresentação me pegou de um jeito estranho, me fez pensar em tudo que a gente ignora nos outros. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Mas o jeito como ele falou, calmo e sincero, me mostrou que, às vezes, um olhar honesto vale mais do que qualquer aplauso. Em casa, minha avó me observava com aquele sorrisinho orgulhoso de canto de boca. Tá diferente, minha menina. Tá mais viva. Eu me sinto inteira, respondi. Voltei a escrever com mais liberdade. Não escondia mais os poemas. Mostrava para a professora, para os colegas que pediam, até para minha avó, que às vezes chorava no meio da leitura. Mas chorava bonito. Chorava entendendo. Agora, quando eu andava pelos corredores, já não era invisível. Não era destaque nem popular, mas era vista. E isso fazia toda a diferença. Ser vista sem precisar mudar quem eu era. Sem precisar fingir. Talvez minha voz ainda fosse pequena no mundo, mas dentro de mim, ela crescia. E para mim, isso era o começo de tudo.